Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tarso Brandão. Se você ainda não for inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição, deixe seu like, seu comentário e compartilhe também essa mensagem com outras pessoas através das suas redes sociais. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano pecador que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar a respeito da cura. Como que Jesus usa para nos curar? Qual é o critério que Deus faz para nos curar? Seja dor física, seja dor sentimental ou espiritual. Jesus, quando ele aparece para Paulo, a palavra vai dizer que aparece como um grande resplendor, de uma maneira que Paulo ele fica sem enxergar. Tamanha foi a glória que envolveu. E esse relato está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo de número 1 em diante. Vai dizer assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Jesus apareceu ali para Paulo de uma maneira esplendorosa, de uma maneira grandiosa, e Paulo não conseguiu permanecer de pé. Paulo não conseguiu ficar, naquela mesma situação de querer, de buscar aqueles que iam, segundo a opinião dele, contra a palavra de Deus. E agora ele está perguntando: quem é esse ser que emana uma luz tão grandiosa? E é isso que Jesus faz nas nossas vidas. Quando a gente está naquele momento de escuridão, quando os nossos próprios pensamentos nos atormentam, quando a gente sai da lucidez e parte para a ignorância. A palavra de Deus diz que nós, somos a luz do mundo, porque anunciamos a Cristo. Cristo é a luz do mundo. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Então, quando Jesus entra nas nossas vidas, é para isso, é para nos levar, para nos trazer a luz. E Paulo, que estava em trevas, embora acreditando que estava fazendo serviço para Deus, que segundo ele eram os praticantes, da seita, que falava a respeito dos discípulos de Jesus, agora está perguntando para Jesus quem é ele. E Jesus está respondendo: Eu sou aquele que você persegue. E a palavra vai dizer: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? Quando a gente tem um encontro verdadeiro, a primeira coisa que a gente quer saber é o que Jesus quer que a gente faça para ele. Tem muita gente vivendo o evangelho sem ter esse sentimento de querer servir verdadeiramente a Cristo. Quer servir ao Senhor da maneira que chegaram, da mesma maneira que chegaram. Querem permanecer da mesma maneira. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. É o que nós chamamos de cristão Gabriela, fazendo referência àquela música, da novela. Os mais antigos aí vão lembrar. Então, essa pessoa que ela conheceu Jesus e ela teve um breve ali relacionamento com Jesus, mas não converteu, não renunciou suas próprias vontades, seus próprios dogmas. É o que a palavra fala. Ela é senhor de si mesma, porque ela não aceita a correção, ela não aceita uma palavra contrária ao que ela pensa, o que ela acha, principalmente quando é para corrigir, quando é para exortar. Ela sempre se defende, acusando. Ela nunca está errada, é sempre a outra pessoa que está errada. Mas Paulo não, Paulo teve um encontro verdadeiro e ele pergunta: O que queres que te faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O interessante é que Jesus está falando para Paulo: Você quer resposta? Então eu não vou falar diretamente com você, eu vou usar alguém para falar. Jesus poderia falar ali abertamente com ele: Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. Mas Jesus, ele respeita a autoridade. Jesus, ele respeita as autoridades que ele constituiu, que são os homens e mulheres de Deus que Deus usa para falar com o seu povo. Versículo 7. E os varões que iam com ele, com Paulo, pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Tem pessoas que andam com você, mas que não estão tendo a mesma visão que você. E você está dando ouvido para essas pessoas.
Pessoas que fizeram parte da tua vida lá no passado e você está dando mais ouvidos a elas, que não estão na mesma visão que você, e você está perdendo tempo, está indo pelo conselho dos ímpios, né? Então Jesus sempre vai usar alguém para falar conosco, sempre vai usar um homem de Deus. O problema é que a gente sempre desconfia do homem de Deus, mas a gente não desconfia do ímpio. A gente não desconfia daquela pessoa que não conhece, que não tem convivência com Cristo. E eu nem estou falando de religião, estou falando de convivência. Porque dá para saber, dá para perceber quando uma pessoa tem um relacionamento com Cristo. A afeição é diferente, o trato é diferente, a conversa com essa pessoa é diferente, né? Versículo 8: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Ou seja, Jesus só vai curar Paulo, né, Saulo, na presença do homem de Deus. E o interessante é que Jesus manda um homem de Deus orar por Saulo, né, por Paulo, e Ananias, né, esse homem de Deus, ele questiona Deus. Falei, mas Senhor, esse é o que persegue, esse é o que mata, esse é o que prende os teus discípulos. Como que eu vou encontrar com ele? Como que eu vou orar por ele? Essa pessoa que dá trabalho para a obra de Deus, essa pessoa que é inimiga da obra de Deus. O homem de Deus precisa entender também que ele é um instrumento nas mãos do Senhor. E ele não pode rejeitar aquela ovelha que dá trabalho, aquele mundano que ainda não é convertido. O homem e a mulher de Deus têm que saber tratar essas pessoas, tem que saber cuidar, mesmo que isso lhe faça ele correr risco. Olha o que diz aí, ó. Versículo de número 11. E disse o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, muitos ouviram acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus não olha para pessoas da mesma maneira que nós. Deus não olha para você como que você é, como daquilo que você se tornou. Ele olha para você vendo o que Ele criou você para ser. E Ele trabalha para que você volte a esta essência, para que você responda ao chamado que Ele formou você. Mesmo antes de você nascer, desde o ventre da sua mãe, você já estava destinado, ou predestinado, como muitas pessoas gostam de falar, para fazer o que Deus determinou você para fazer. Sempre lembrando que nós temos a livre escolha, né, de escolher ou não a responder o chamado, sabendo que obedecer a Deus, né, traz benefícios, traz segurança, traz paz, traz relacionamento, mas desobedecer a Deus fica complicado. Versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, ele tem uma fama, então agora ele vai padecer por causa disso. Né? Ele vai ter que conviver com isso. Porque não era plano de Deus que Paulo se tornasse um inimigo. Ele que escolheu ser um inimigo. E quando ele converte, ele vai ter que viver com as consequências daquilo que ele causou. Versículo 17, Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se, foi batizado. Quando o homem de Deus responde ao chamado de Deus, ele vai viver essas experiências de cuidar de pessoas que ele nem imaginava. Bandidos, pessoas inescrupulosas, avarentas, idólatras, feiticeiras, pessoas que praticavam imoralidades sexuais. E você, homem e mulher de Deus, tem que estar preparado para ouvir o chamado de Deus. Porque é fácil pregar para convertido, fácil pregar para membros, difícil é pregar para os gentios, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que acham que não precisam de Deus. Porém, também, a pessoa que está enferma, que está com uma doença, que está ferida emocionalmente, ela precisa entender que não é só
falar e conversar com Deus e achar que Deus vai fazer tudo. Não, ele vai usar o homem de Deus, a mulher de Deus. Então não pense você que Deus vai curar você só porque você fala com ele, porque ele fala com você. Porque Deus respeita as autoridades. Por mais que você vai ver aí autoridades que caem, que pecado, autoridades que usam a obra de Deus para enriquecer, tudo isso é fato. Jesus alertou sobre isso. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos, ou seja, porque eles eram muitos, eles são muitos. Mas nem por causa disso ele te libera de você ter uma pessoa onde Deus vai usar a autoridade dela para cuidar de você. Porque essa é a vontade de Deus. Então não rejeite o homem de Deus, não rejeite a mulher de Deus que está que está com autoridade sobre a tua vida. Porque se você preferir entrar em confronto, quem vai perder é você. Porque você vai estar indo contra a vontade de Deus. Amém? Então, mesmo que se a autoridade de Deus for uma pessoa de mau caráter, for uma pessoa mentirosa, irmão, Deus vai cuidar dela. E o interessante é que quando Deus vai punir uma autoridade, primeiro ele tira a autoridade, ele tira, o seu castiçal. As cartas do Apocalipse fala disso. Se não te arrependeres, virei sobre ti e arrancarei o seu castiçal. E aí sim, depois Deus vai cobrar. Porque primeiro Deus tira a autoridade. Porque Deus respeita a autoridade. Então, de uma só vez, Jesus curou Paulo, o Saulo, da sua cegueira, e também curou Ananias, porque ele precisava entender isso, ele precisava vencer esse propósito. Ele precisava vencer esse processo, melhor dizendo. Então, de uma vez só, Jesus curou os dois. Um homem de Deus e um homem que passaria a ser homem de Deus. Então, cuidado com o relacionamento, a forma como você se relaciona no meio da congregação. Cuidado se você é uma pessoa que não vai à igreja por causa dessas coisas que você ouve, por causa dessas coisas que você viveu, por causa das feridas com as quais você foi ferida. Jesus vai te curar, mas da mesma forma que uma pessoa foi usada pelo diabo para te ferir, Deus vai usar uma pessoa de Deus para te curar. Porque esse é o processo. Porque é o que se cumpre, como que está escrito em Salmo 133, que diz assim, quão suave, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que era o sacerdote, que era o homem de Deus, e que desce a orla dos seus vestidos, como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na união dos santos. Amém? É na união, é na conversão. Mesmo que você não concorde com tudo, mas é na união que Deus ordena as bênçãos. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.